Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Rafaela Hirossi, eu sou aluna do segundo semestre de ADM e iniciamos hoje nosso terceiro evento organizado pelos alunos da Faculdade Enal aqui no auditório. E hoje vamos falar de um tema que não só define uma organização, mas o que une todos nós numa empresa, a cultura e o comportamento organizacional. Espero que seja uma noite muito boa e de muito aprendizado para todos nós. Primeiramente, chamo ao palco nosso grande amigo, que participou do semestre passado também do nosso trabalho, com uma trajetória marcada pela gestão e estruturação de empresas, Alexandre Melato. Bem-vindo, obrigada de novo. Oi, gente, tudo bem? Obrigado. Agora, nossa nova convidada convida ao palco a Cirlei. Ela é graduada em Administração de Empresas e mestre em Educação Profissional. Seja bem-vinda. E por último, para me ajudar nesse bate-papo, eu chamo ao palco a nossa aluna Melissa, do segundo semestre de ADM também. Boa noite, gente, tudo bem? Como a Rafa falou, eu sou a Melissa, do segundo semestre de Administração. E para começar o bate-papo, eu vou pedir para os palestrantes se apresentarem um pouquinho e falarem o que faz. Por favor, De pé? Gente, eu sou professora, tá? Então, para mim é mais tranquilo falar e andar na sala. Mas eu tenho uma formação técnica, eu sou filha do Senai, eu fiz cursos integrados lá na década de 80. Eu já sou umas 50 a mais. Sou mãe da Ana Laura, de 18, que fez Enem ontem, chorando até agora na redação. E trabalhei, saí do Senai, fui fazer engenharia, na feia de dia, depois entrei no Senai de novo, fiz mecatrônica e aí entrei na administração. E são 20 anos trabalhando em metalúrgica, trabalhando na Alegre, depois trabalhei numa multinacional americana que, na verdade, era uma empresa nacional, familiar, que foi vendida para uma empresa americana. Eu saí em 2014 e desde 2011 eu sou professora também aqui na ETEC de Ribeirão. Alguém fez a ETEC de Ribeirão aqui? Conhece a professora Cirlei? Alguns? Então já me conhecem. E eu fui picada pelo bichinho da docência. E aí eu fui fazer o mestrado, fiz educação. E este ano eu estou terminando o doutorado em engenharia de produção. Eu estou morrendo, não parece? Mas, a educação foi alguma coisa pela qual eu me apaixonei. E quando eu recebi o convite aqui da Melissa, que foi minha aluna também, eu fiquei muito feliz. No jeito da minha agenda casar, de vir aqui. Então, espero que o bate-papo seja legal para vocês, para a gente. Eu só vou trazer um pouquinho da minha experiência, tá bom? Eu trabalhei em compras, trabalhei na área comercial e a minha última posição foi em pricing, que era a área de constituição de preços. E eu atendia clientes na Petrobras e também a pessoa de linha branca e montador. É isso. por favor, deixando. Eu? Presente também mais uma vez. Eu, como sou gordinho, vou ficar sentado mesmo. Sou Alexandre Melato, César Menotti, se vocês já notaram, a minha trajetória profissional. Olha. Mata você, ele. Melhor não? Oi. Oi. Ouvindo aí todo mundo? Sim. Minha trajetória profissional. Bom, formação. Na minha época não tinha essa história de especialização em 2 anos. Então você fazia uma faculdade. Hoje você faz uma graduação e busca especializações, Na época do tio, você ia fazendo graduações aí. Aí eu tenho graduação, aí eu fiz psicologia, marketing, e até teologia.
Depois, especializações assim, na área de gestão, neurociências, comportamental, né? Já atuei em empresas, em indústrias, né? Montadoras, na área de gestão estratégica, planejamento estratégico, gestão de negócios, consultoria, então, na área de consultoria para gestão empresarial, para empresas de uma maneira global, assim. Aí, sabe, a turma aqui é administração. Administração e RH. Administração e RH, né? Gente, eu vou falar um negócio que vocês vão ficar bobos, assim. Ou talvez não. Tudo aquilo que vocês estão aprendendo, eu trabalho com isso para pessoas, eu presto serviço em consultoria, e as pessoas que me contratam são pessoas que se formaram, são graduadas. E o que eu aplico nas consultorias? Exatamente isso que a gente aprende aqui, por incrível que pareça. Aí, às vezes, eu pego alguma matriz, alguma análise daqui da universidade, eu faço uma análise com essa matriz, com essa... Hoje a gente vai falar de cultura organizacional, né? Eu pego alguma ferramenta de cultura organizacional da universidade, e quando você apresenta, o pessoal fala: nossa, olha que legal, valeu. Você fez faculdade? Aí o caboclo fala: fiz. Você não viu isso? Rapaz, eu colei tanto na minha vida que não é o caso de vocês. Amém? 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 Amém. Isso aí. Então, aí eu vejo assim, o que a gente aprende aqui é o que eu vou aplicando. Não tem nada que eu inventei. Às vezes eu poderia até falar: olha, isso daqui eu que inventei, meu nome é Kotler. E o pessoal fala: olha, você que é o Kotler, alguns ali. Esse sou eu. Bom. Muito obrigada, gente. Agora, para iniciar nosso bate-papo, vamos falar um pouco sobre liderança, né, na empresa. E a primeira pergunta que a gente separou é como os líderes podem influenciar a cultura e o clima organizacional de forma positiva dentro de uma organização. Fique à vontade para responder. Eu acho que a minha está tanto mais ampla. Eu vejo o líder, né, como alguém que sabe ouvir mais do que falar. Então, é uma concepção de liderança que eu tenho, não de autoritarismo, mas de autoridade. Vou contar uma história bem rapidinha, né? Como eu falei para vocês, eu trabalhei 17 anos numa empresa que tinha uma estrutura familiar. E o dono da empresa chegava exatamente às 10 da manhã, ele olhava um clipe no chão, ele reclamava daquele clipe no chão, e se tivesse café, o pessoal ficasse lá batendo um papo, ele ia perturbar, e não era isso que estava levando a empresa para o buraco. Passado um tempo, ele teve que se afastar, ele estava doente com câncer, e os filhos, que estudaram fora do país, uma cultura totalmente diferente, vieram para assumir a empresa. Vocês já ouviram falar de curva ABC aqui? Sim. Né? E eles, né, vieram lá com um livrinho debaixo do braço, sem entender o que a empresa era o que dava dinheiro para eles, mas, né? Um sentou na sala de diretor, o outro na sala de diretor de compras, e de 500 funcionários virou 200, de repente. E eles falaram: olha, essas coisinhas que a gente vende aí, você, né, que tem que vender muito e ganhar pouco, a gente vai tirar de linha. Em 2 anos, eles levaram uma empresa de 40 anos para concordar, para quase falência. Então, eles tinham uma formação para serem os líderes, mas eles não eram de fato. Aí o pai voltou, mesmo doente, e veio a profissionalizar a empresa. Contrataram, por exemplo, um colega para dizer: olha, é assim que a gente tem que fazer. Né? Nesses 2 anos, a empresa ela voltou a um patamar e ela foi vendida para uma empresa americana, que tinha uma cultura totalmente diferente daquela cultura que a gente estava acostumado. Por exemplo, no sistema. Eu era alguém que tinha acesso ao sistema, desde compras até o pessoal da expedição. Quando a gente entra numa empresa americana, cada um tem o seu quadrado. E aí a gente tem aquele choque de cultura. Então, para mim, o líder, né, é aquele cara que sabe, né, fazer esse engajamento. E eu fui
chamada, quando a empresa veio, para justamente fazer esse elo da cultura antiga para a cultura nova. Então, a gente criou algumas equipes chamadas de Equipe de Alta Performance, EAP. A gente fez um treinamento e sempre vem com um slogan, né? O americano adora slogan. E era novos tempos, novos tempos. E a empresa saiu de uma posição de... Eu acho que É pela proximidade. E aí a empresa, ela chamou alguns líderes naturais, né? Ela identificou e montou essas equipes. E a gente começou a trabalhar a cadeia de valor, a gente começou a entender aquele turnover que era muito alto, né? Os mais antigos ficavam, mas a gente contratava um jovem e não conseguia reter talento. E aí foi feito um trabalho e hoje essa empresa, que era a última no ranking, por exemplo, para se trabalhar, hoje ela é uma das top 10 empresas para se trabalhar no Brasil. Então acho que a liderança, ela vem muito de conhecer essa cultura, saber ouvir e ter engajamento, tá? Não. Totalmente de acordo, sabe, gente? A liderança, na verdade, toda essa mudança ou manutenção dessa cultura organizacional, ela tem que ser de quem manda para baixo, entendeu? Não dá para ser de baixo para cima. A gente aqui da produção vai decidir que a partir de hoje a empresa vai ser assim. E aí chega o gestor imediato, o gerente, o senhor de direção, e fala, eu quero assim. Então, na verdade, tem que ser o que eles chamam de top-down. Porque se você fala, o que é cultura organizacional? Cultura organizacional é a personalidade da empresa, é o jeito de ser dela. Quando você olha e você fala, vocês já foram em algum culto, alguma celebração de outra fé que você não conhecia? Quem já foi? Quem já foi? Gente, a gente não fica perdido, no tipo assim, se a pessoa não é católica. A parte de ciladas, para quem não é católico, aquele assim, né? Sabe? Aquele. Fala, aí quem não é, você fala, cara, não sabia que o padre faz TikTok, velho. Na verdade, quando você fala em cultura organizacional, é como se fosse o ritual ou a religião daquela empresa, entende? Você chega lá e o pessoal fala, desculpa, aqui a gente não faz assim. Eu acredito que, desculpa, aqui a gente não acredita nisso. Aqui a gente. Se não for alguém mandando que essa mudança aconteça, ninguém vai fazer. A tradição vai embora. Imagina, eu vou usar de novo a religião, ok? Imagina o judaísmo, uma das religiões mais antigas. Se cada um que chegasse pudesse fazer o que quisesse lá. A partir de hoje, aos sábados, no Shabat, que é o dia que eles usam para descansar, a gente vai fazer feijoada. Feijoada é animal proibido no judaísmo. Cara, acabou o judaísmo. Então a tradição vai indo embora. Entendeu? É a mesma coisa sobre cultura organizacional. Liderança para baixo, exigindo que se cumpra aquela tradição. E só completando, né? Não sei se vocês costumam fazer visitas técnicas, mas eu, como filho do Senai, a gente sempre visitava algumas empresas. E o choque de cultura, por exemplo, de uma empresa americana para uma empresa japonesa. Eu já tive a honra e a oportunidade de ir na Toyota quando eu era aqui em São Bernardo e fazia ainda a Toyotinha Bandeirantes. O chão era impecável. As pessoas todas alinhadas e fazendo reverência aos mais velhos. Quando a gente ia numa empresa, ali em São Caetano, na AGM, a gente costumava muito ir, porque o curso era ali, o pessoal era mais despojado, usava camiseta, era mais tranquilo, porque a cultura da empresa permitia, por exemplo, de sexta-feira você não ter que usar gravata no escritório. Então, tem muito disso, até na sua vestimenta, no seu jeito de ser. Agora, imagine uma empresa que tem 60 mil empregados e tem plantas no mundo inteiro e tem que entregar um resultado,
A cultura na Índia é diferente da cultura aqui no Brasil. E eu tenho que falar com o Japão, eu tenho que falar com a China, eu tenho que falar com a Colômbia, eu tenho que falar com os argentinos aqui do lado, que são distribuidores. Então, esse alinhamento é como o nosso colega falou, ele é top-down, ele vem de cima. E normalmente não se há nem a chance da gente falar, a não ser nos summits que a gente fazia. Então você espera o ano inteiro para você apresentar um resultado onde, né, você tem representantes de cada lugar, por exemplo, América Latina ou, né, aqui dos Estados Unidos e América, para um pouquinho da nossa cultura convergir com a cultura da empresa global. Para a gente prosseguir com o nosso bate-papo, vamos para uma próxima pergunta. Qual a importância da cultura organizacional no RH de uma empresa? Eu começo. Cultura organizacional no RH é total, viu, gente? Porque, na verdade, de acordo com o perfil e a personalidade ou a cultura da empresa, eu vou contratar um perfil de funcionários. Então, por exemplo, hoje todo mundo fala de startup, não é? E lá é livre, aí na hora que eu... tem mesa de ping-pong, eu posso assistir Netflix, beleza? Lá passa carrinho de comida, que é o que mais me atrai. Mas aí passa torreiro de frita na hora, esse seria o meu startup. Aí, era uma piada, né? Aí, melhor com o microfone, é? Aí, pessoal, opa, olha. Por isso vocês não riram, não foi que a piada foi ruim, né? Agora imagine o seguinte, usando o exemplo da Silvia, aí você vai para uma empresa japonesa em que tudo é padronizado, tudo burocrático, em que você tem que abaixar para todo mundo, deixa os mais velhos e tal. Imagina essa empresa e você pega esse cara que era ótimo e você fala assim, tem alguém para contratar aí que tem uma vaga aberta aqui na empresa japonesa. Você conhece esse cara que trabalha lá na Apple ou na Microsoft, tanto faz, ou numa startup, e você fala assim, nossa, tem um cara que ganhou um prêmio, ele produzia muito lá, ele produz muito lá, por que a gente não contrata e traz aqui para uma empresa japonesa? Tá certo? Aquela empresa japonesa que o cara tem que chegar às 8, nada de 8h01, o cara tem que sair, fazer xixi e tem quase que avisar, volta, sai para o almoço, não conversa com ninguém. Esse cara estava lá na Apple, Microsoft, a cultura da empresa, depois a gente pode até falar sobre isso, que era focada interno, nas pessoas, na comunidade, em pessoas. Esse cara fala, isso aqui é uma prisão. Então o RH, de acordo com a cultura organizacional, ela vai pegar esse perfil que mais encaixa. De repente aquele cara que dá super resultado em uma empresa devido à cultura dela, em outra, mesmo fazendo a mesma coisa, ele não se adapta, tá bom? Eu vou comentar um pouco também até a nossa dificuldade de encontrar professores, né? Eu sou de uma instituição que tem 300 mil alunos, entre ETECs e FATECs. Imagine você ter uma cultura para 300 mil pessoas ter aquela identidade. Então você vai numa escola agrícola, é diferente a cultura de uma escola que está numa periferia. Só que a linguagem que a gente fala é a mesma, e por isso que a gente não atinge. Então, o professor da periferia, ele é diferente do professor que está lá, né, naquela escola agrícola, no interior, onde todo mundo se conhece, enfim. E hoje eu treino professores e eu tenho que falar com todo esse público. Aqui a gente, se eu fizesse uma pergunta, né? Quem gostaria de trabalhar home office aqui? Olha que legal, né? Vocês têm essa disciplina para trabalhos home office? Muitas empresas estão voltando para o presencial porque não estão atingindo o mesmo resultado, ou estão fazendo de maneira híbrida, né? Por exemplo, tem um parceiro que é a Melita, eles trabalham 2 dias
na empresa e 3 dias em home office. Estão tentando. E outro problema é esse choque de gerações. A gente tem uma geração X com uma geração Z. Como que o RH, né, vai fazer essa contratação para que não se perca ali um alinhamento da cultura? Celular, por exemplo. Eu sou de uma época que não tinha celular. E eu até vi alguma mensagem. Eu sou de uma geração que, incrivelmente, que não nasceu no digital. Mas a gente teve que aprender o digital. Então, imagine isso numa empresa, né, para uma vaga, por exemplo, de controladoria. Eu vou contratar aquele que é o hacker, aquele que é o máximo em contabilidade, em finanças, ou vou pegar aquele tiozinho lá que ainda está apontando o apontador? Depende da cultura da empresa. Tá? Então, tudo vai depender da cultura da empresa. Hoje a gente fala muito de diversidade. E a diversidade como um todo, tá, gente? E existe mesmo um preconceito que é chamado etarismo. Alguém já ouviu falar em etarismo? Eu sou 50 a mais. Eu fui demitida quando eu estava com 42 anos. Parece que para as empresas, quando a mulher chega nos 40, 45, ou o homem também, já é descartável. Então, isso hoje está sendo revertido. E os RHs de empresas aí que são premiadas, elas estão buscando essas pessoas justamente para fazer com que os jovens, esses da geração Z, que são totalmente conectados, fazem 30 coisas ao mesmo tempo, mas também que não tem esse foco que eles tinham, para que o resultado venha. É isso. Muito obrigada. Agora a gente está falando bastante sobre cultura, né? E eu acredito que nenhuma cultura é perfeita dentro de uma empresa. E como que essa organização consegue identificar elementos da cultura que podem estar influenciando negativamente nossos funcionários em geral? Normalmente, né, as empresas que têm isso muito na missão, na visão e nos seus valores, isso é um decreto. Quando isso está decretado, a gente costuma fazer pesquisa. Às vezes pesquisas internas ou pagando-se, né, alguma consultoria, algum órgão que faça. Então, sempre essas pesquisas 360, elas revelam muita coisa, porque há ali o anonimato e há a necessidade do funcionário, onde ele fala de verdade o que ele está sentindo. Então, para você entender a cultura, né, da empresa, você tem que fazer essa pesquisa e entender onde é o problema. Muitas vezes o problema da empresa é na produção, que não conversa com o cara de vendas. Vendas chega e diz, olha, eu fechei um pedido de 1 milhão. E o pessoal da produção, não consigo fazer, não vou entregar. Então há um choque ali. Então, identificando esse problema, onde está esse choque, a gente consegue resolver. É isso aí. Dependendo onde que a empresa quer chegar, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa de bater meta, uma empresa de consórcio, beleza? Tem que entender todo dia consórcio para formar grupos. Essa empresa, ela não vai ser uma empresa que vai ficar com pouco controle, vai ser uma empresa voltada para resultados. Cultura, resultados. Amiguinho, aqui a gente trabalha com resultados. Ponto. Não, nós somos uma editora e a gente tem que lançar 20 livros por mês, por ano. Vocês são os escritores aqui. É por resultado, gente. Eu vou ficar ligando para você todo dia, e aí, quantas páginas? Opa, e aí, quantas páginas? Vai ser com mais liberdade. Depende de onde a empresa quer chegar. Então, dependendo do perfil da empresa, você vai ter um conjunto de culturas que você vai falar, isso é importante, esse conjunto aqui você vai trabalhar. Seja focado em fatores externos, acho que vocês já viram isso, né? Você tem 4 eixos, então, fatores externos, resultado e inovação,
fatores internos, pessoas e comunidade, ficar um negócio bem comunitário. E aí eu faço, se eu tenho ligado ao que eu quiser na empresa, eu vou fazendo um desenho dessa cultura. Falar, gente, não dá para eu dar liberdade para esse povo aqui, porque a gente precisa de produção o tempo todo. Imagina a produção da Volkswagen, ou de peças, o dia inteiro. Cara, dá liberdade. Quando é que eu tenho que produzir bicho? Fica à vontade aí, cara. É aqui uma startup. E a máquina? A máquina, deixa a máquina aí, depois você liga. Dá, gente? Não dá. Então depende da empresa, o resultado é impactado pela cultura dessa gestão de liberdade e tudo mais, e pela metodologia. Mas essa cultura, se é resultados, fatores internos ou internos, se eu vou trabalhar com inovação, se eu vou trabalhar com burocracia, o que eu vou fazer? Bom. Só completando, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Isaac Adiges, e ele fala das crises de antigerência. Em algum momento, a empresa vai precisar de um gerente incendiário. Vamos lá, quando ela começa, alguém já trabalhou em empresa de venda por telemarketing? Como que é? Você tinha que vender? Ou tinha que cobrar? Eu tinha que cobrar. A pessoa só desliga e manda ainda, né? Faz um palavrão e ainda manda. Gente, a pressão em cima dessas pessoas é surreal. Mas está na missão dela fazer isso. É o decreto. Então, a gente, quando faz uma análise, como ele disse, né? Ou até uma análise de SWOT ou uma análise ambiental, a gente tenta entender um pouco. Veja, eu saí de uma empresa que tinha um turnover muito alto, passando hoje para uma empresa que as pessoas se sentem felizes e quando fazem pesquisas, ela está na top 10 empresas para se trabalhar no Brasil. Olha que diferença, isso em 15 anos. Não é uma coisa da noite para o dia. Mas o que foi feito? Olha, a gente vai olhar um pouco mais para o funcionário, não só como um número ali, ele é uma pessoa. Então a gestão de pessoas vai olhar, olha, por que ele está faltando? Tem alguém doente na casa dele? Você vai criar um canal ali para que essa pessoa se sinta realmente pertencente. Eventualmente um crédito, o cara está triste porque ele não tem dinheiro, então você tem uma cooperativa de crédito ali. Ou num dia que é de celebração, deixa o filho do cara, eu peguei essa parte ainda, eu podia levar minha filha no dia das mães da criança para sentar ali na minha mesa e conhecer. Aí você fala, nossa, que empresa bacana. Então, são algumas coisas, mas claro, o resultado é aquele que ele quer alcançar. Mas se ele pode, dentro do resultado, tirar um pedaço disso, um budget, para trazer felicidade, né, isso vai fazer com que a empresa melhore. Então, muitas empresas hoje trabalham com, a gente fala que é ESG. Alguém já ouviu falar dessa sigla ESG? Então, você tem lá, né, o ambiental, o social e o environment, social e a governança. Então, o eixo da governança, ele é, né, teoricamente, o que a gente pode aprender. Mas o social é difícil, tem que ter um investimento. É um investimento que não vem numa lucratividade. E por isso que as empresas elas são resistentes em colocar. Tá? Mas hoje é uma tendência. Você vai trabalhar qualquer agenda, né, a Agenda 2030 está lá, você tem que melhorar, tem que fazer isso. E as empresas usam isso até como marketing verde. Bom, e por que vocês acham que tantas empresas enfrentam a resistência na mudança por parte dos funcionários? A resistência, né? A pergunta é por que a gente encontra resistência. Alguém está com a apresentação aí? Tem 7 telas? Vou passar rapidinho. Outra piada aqui. Olha o pessoal que legal, vocês devem conhecer isso daqui, ó.
Aí você tem aqui, ó. É que eu estava falando agora, né? Foco externo, foco interno. Aí você tem foco externo, é competitivo e empreendedorismo. Aí você tem o foco interno, burocrático, e a comunidade. Aqui é flexibilidade e aqui é estabilidade. Avança uma tela aí. Se eu tenho, por exemplo, uma empresa que a minha cultura está focada aqui, ó, dá para ver? Aí de repente eu falo assim, olha, o foco é interno, é burocrático e na comunidade eu tenho bastante flexibilidade, ó. Você faz o que você quer. Aí de repente eu mudo a cultura, aperta mais uma aí. Ixi! Aí eu falo assim, ó pessoal, a partir de agora a gente tem que ser muito competitivo, a gente tem que entregar muito resultado, muito. Imagina quem estava lá, numa boa. Volta uma tela. Olha aqui. Não tinha nada de competitivo. Aí eu chego para vocês e falo, ó, a partir de hoje eu vou começar a cobrar resultados. Você fala, mas nunca foi assim. Eu trabalho há 15 anos aqui, cara. Aliás, eu trabalho aqui, gosto de trabalhar aqui, porque vocês nunca cobram resultados de ninguém. Mas aí eu lanço uma tela. Eu falo, não, agora mudou. Então nunca a mudança é assim, gente. Sempre tem uma resistência e aí o pessoal vai se adequando. E a mudança de uma cultura, ela não acontece assim, ó. A partir de amanhã, todo mundo vai ser assim. Ó, você vai fazendo um plano e desenhos que vai trazendo cada vez mais para esse centro de gravidade aqui onde que você quer. Avança mais um pouquinho, ó. Você pode estar assim ou mais um. E de repente você muda para cá também. Deu para entender a lógica? Tá? Obrigado aí pela tela. Aí, na verdade, gente, quando você fala em mudança, e a Cirlei estava falando bastante sobre clima organizacional e endomarketing, que é essa história de você está satisfeito, você está feliz, é RH. Quem é do pessoal da RH? É a mesma turma, não? Não, são duas turmas? RH. RH, a coisa mais difícil, isso a gente apresenta nos projetos, é porque tem acomodação, entendeu? Eu vou dar um exemplo claro. Meninos e meninas, nesse caso de um relacionamento heterossexual. O menino abre a porta, nunca na vida a menina já namorou com muitas pessoas, nunca na vida dela alguém abriu a porta do carro para ela. Aí o cara abre, ela fala, nossa, esse é o meu princeso, é esse. Aí ele abre. Um dia, ele deixa de abrir. O que acontece? Ele já abria mais. Acho pau. Acabou, né, gente? Ou, o que acontece? Que é a teoria dos 6 contatos, que eu falei, eu acho que isso não outra palestra. Você precisa de 6 contatos para o seu cérebro tirar do radar aquilo. Porque o seu cérebro coloca no radar até que ele se acostume. Então, eu uso sempre esse exemplo, alagador de orelha. A primeira vez que você viu, você falou, meu Deus, tadinho, será que é índio? Aquela orelha, eu acho que ele nasceu assim, deve ser tratamento. Aí a segunda vez você fala, olha, mais um, deve ser epidemia. Terceira vez, fala, pandemia. De alargador de orelha. Quarta, quinta, sexta vez, você se acostuma. Na 7ª, chama teoria da moda. Primeira vez que você vê uma roupa, você fala, nossa, que menina ridícula, velho. Nunca na minha vida eu compraria uma roupa dessa. Na 6ª vez você está na Shopee, bicho. Fala, quanto custa? Corte de cabelo. Gente, RH acontece a mesma acomodação. Gente, a partir de agora vai ter almoço. Antes era marmita. Todo mundo, almoço de graça. Não vou mais trazer marmita. Dá 3 meses o pessoal fala, nossa, que almoço horrível, velho. Você veio? Só veio um bife, uma linguiça, um frango, um chuchu. Aí ele reclama do chuchu, que é o 4º estado d'água, né? Tem sólido, líquido, gasoso e chuchu. Não tem gosto de nada. Mas ele reclama do chuchu, do resto ele não reclama. RH, acomodação é um grande desafio, viu? Nossa, falei demais, né? Acabou, desculpa. Eu gostei do gráfico do professor, porque ele trouxe ali um estado da arte mesmo, né? Do que a gente vê na academia e tem que transpor para as empresas. E empresa americana adora gráfico. Então, né, como eu trabalhava com precificação,
era um tal do jacaré com a boca aberta e o jacaré com a boca fechada. E o meu jacaré nunca dava, gente. Então, quando ele estava com a boquinha fechada, é porque eu estava pagando mais, né, e tendo uma lucratividade menor. Então, a gente comprava e pagava antecipado e vendia e recebia, né, então o fluxo de caixa ali ele era negativo. E quando os americanos vinham, ele olhava para a sua cara, eram aqueles gráficos na parede e era a cultura da empresa. Então ele olhava, anotava, uma semana depois tinha 10 pessoas demitidas, sem uma conversa. Hoje a gente tenta trazer, né, o funcionário para as metas. Então quem é de RH vai ter ali, né, isso na minha época já tinha uma matriz onde você é responsável em alcançar a lucratividade da empresa. Você tem uma matriz e você coloca qual o impacto do seu trabalho para a gente crescer 10% ao ano. Aí você vai colocar, olha, eu vou fazer um curso de Excel avançado, de Power BI, coloca lá. Aí no final do ano, o seu gerente te chama, cara, e aí, fez? Ai, não deu, não fiz. Então aquela promoção que você estava querendo já não vai acontecer. Porque você disse que iria, né, aprender Power BI para poder crescer a empresa 10%, a empresa pode até não ter crescido, mas você também não contribuiu. Então eu vejo muito, né, hoje uma relação mais direta. Os níveis hierárquicos, eles diminuíram. Né? A gente ainda usa Ford, né, Taylor, enfim, para ter essa departamentalização, para ter linha de montagem. Porém, os cargos diminuíram. Hoje a gente tem gerente que cuida de, sei lá, 2, 3 mil pessoas. Não tem mais aquela coisa do supervisor, né? Você está lá gerente e você na operação. Então, para você virar aquele gerente, você tem que ser o cara. Mas aí a gente tem que dar outras opções para a pessoa crescer nessa linha horizontal. E como a empresa faz isso para que você não se desmotive? Então, é criado ali um plano, né, para, eu digo, de merecimento até, que é meritocracia, para aquele que se destaca. Então, os RHs hoje, eles estão mais alinhados com essa coisa da meritocracia. Então, olha, é o cara que está ali. Então, você vai dando essas lideranças, criando grupos para atingir as metas da empresa. Perfeito. Agora falar um pouco sobre tecnologia, que eu acho que é um assunto muito recente hoje em dia. Eu queria perguntar como a tecnologia tem impactado o comportamento organizacional nas empresas modernas. A tecnologia, ela impacta no sentido, por exemplo, quando você fala em home office e você fala em produtividade, aí fica uma briga danada, né? Tem umas empresas que colocaram, sabe o que, gente? Um software no computador para saber quanto tempo você estava lá conectado mesmo nele, sabe? Aí, para quem usa Teams, ou eu estou falando de home office, né? Para quem usa Teams, Zoom, aí você, de repente, você está lá e aparece uma reunião lá na sua agenda. É assim que funciona. A reunião te convida, e algumas você pode aceitar. Tem outras empresas que elas falam assim, ó, se tiver uma agenda aberta do cara, ele não tem que aceitar a reunião. Simplesmente você convida o cara como se você fosse na mesa dele ali, ó, João, tá bom? Você fala, ó, o cara tá desocupado. Aí você liga e de repente você tá lá e começa a tocar a sua câmera e você vai, opa. Então, na cultura organizacional, quando você pega com a tecnologia hoje, se a tecnologia ela está voltada à pessoalidade, de tornar ainda tudo pessoal, e a empresa está nessa linha do pessoal, ótimo, porque não vai impactar no relacionamento interpessoal, vocês me entendem? Agora imagine uma empresa que a cultura organizacional está ligada em pessoas, em comunidade, que o pessoal tem que ser colaborativo, tem que ser presente, sinergia o tempo todo, trabalho em equipe. Só que a tecnologia que ela adota faz assim, dispersa todo mundo.
Você não tem o suporte da tecnologia, por exemplo, para trabalhar em grupos. Você não tem uma cultura organizacional e a gente não pode confundir muito cultura organizacional com definição estratégica de trabalhar home office ou de trabalhar presencial ou híbrido, remoto. RH sabe essa diferença, né, gente? Home office, você vai trabalhar na sua casa, beleza? E eu vou te chamar em qualquer momento e você tem que ir para a empresa, tá? Ah, mas eu estou na praia. Não, mas é home office. Ah, não, eu trabalho remoto. Remoto vai para a praia, bicho. Porque se for nômade digital, aí melhor ainda, que você ganha até na Itália, tem lugares que estão dando 90 mil euros, se você é um nômade digital e recebe por ano para você morar lá, porque a cidade está acabando. A tecnologia influencia quando ela entra em combate, em desacordo com aquela cultura. É uma cultura de resultados? A tecnologia não permite isso, porque eu não consigo, trava, e ela está cheia, ou a burocracia não permite resultados, o contrário também. E aí acaba com a cultura versus resultados. Eu vou ir um pouquinho do passado para a gente chegar agora no nosso presente. Eu desenhava numa prancheta, lá no Senai. Prancheta, gente, né? Escalímetro, né? Régua. E quando a gente passou para o AutoCAD, já foi um choque. Nossa, AutoCAD. Né? E nisso, a gente já começou a ter nas empresas uma demissão assim, em massa, que na época foi chamado de reengenharia, porque a tecnologia chegou e ela assumiu vários processos. Hoje, por exemplo, a gente vai ao mercado e tem lá o caixa que você tem o autoatendimento. Alguém já usou autoatendimento? Né? Ontem eu fui na Riachuelo, aquela fila gigantesca, tinha um autoatendimento, eu fui lá, né? Belezinha. Eu já assisti um vídeo de um supermercado, Carrefour, na França, que eles testaram a pessoa entrar no supermercado, pegar tudo que ela tinha que pegar e sair, né? E não passar por nada. O próprio código RFID do cartão dele, da mercadoria, na hora que passou pela porta, já identificou e já jogou no cartão. Então, a gente tem aí uma mudança de comportamento e de empregos. A Kodak, vocês sabem, né, ela se achava e era, né, a maior empresa aí de fotografia. Ela criou a máquina digital. Só que ela não acreditou que as pessoas fossem mudar o verbo. Olha, eu revelo foto. Ela mudou para eu posto a foto. Quem revela a foto hoje em dia? A gente já tira e já posta. Então, a tecnologia, ela é boa, ela faz com que a gente tenha várias comodidades que a gente não tinha antes. Só que a gente prevê, né, e isso os grandes pensadores, se vocês não se aculturarem, o analfabetismo digital vai levar a um caos mundial de pessoas desempregadas. Muitas das profissões ainda não existem, elas serão criadas porque a tecnologia está aí. Então, eu como professora, eu vejo algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Por exemplo, na pandemia, se não fosse o acesso digital, vocês não teriam aula. E hoje a gente ainda continua. Vai ter votação na escola, não sei o quê, vamos ter aula virtual. Ok, está limpando a caixa d'água, ok, vamos fazer a reunião virtual. Só que quando eu pego um trabalho de vocês e ele foi todinho feito no ChatGPT, inteiro, aí a gente começa a ficar entristecido, porque cadê a crítica? Né? Então, a tecnologia deixa a gente um pouquinho preguiçoso, às vezes muito preguiçoso. E a geração, essa geração que veio, né, agora anos 90 para cá, ela é a geração que não aumentou o QI. É a primeira geração que diminuiu o QI.
Porque antes eu usava o guia para encontrar um endereço. Hoje vocês colocam no Google Maps, né, no Waze, e se ele mandar você entrar na favela, você acredita e entra. Porque ele está mandando. Você sabe que ali é perigoso, mas você está entrando. Então, a tecnologia ela tem que ser usada sim, mas com parcimônia. E eu entendo que as pessoas que usam as relações humanas, elas terão mais sucesso nas próximas gestões das empresas. Né? O domínio da tecnologia com a robótica, o código vai sair lá, o ChatGPT faz. Não adianta você ser um excelente programador, porque em rede o chat vai fazer. Então, quando a gente fala de tecnologia, sabe, para uma doença, né, eu fiz um curso na UFABC, que é Ciência e Tecnologia. Então, nós temos um software, o nosso cérebro, ele avançou muito nos últimos anos. Só que o nosso hardware, que é o nosso corpo, não. O nosso corpo envelhece, o nosso corpo fica doente. Então, a tendência é a gente criar coisas para esse corpo acompanhar a nossa mente. Então, esse hardware aqui, ele vai ter, com nanotecnologia, as pessoas vão conseguir viver 150 anos, é uma tendência. Só que a gente tem que sustentar esse povo também vivendo 150 anos com os recursos que a gente tem, que são poucos. Consegui. Agora falando um pouco sobre o clima. Quando você lidera uma equipe ou lidera um trabalho, assim como nós na faculdade, eu acho que uma das partes mais difíceis é lidar com o clima do grupo em si ou da nossa equipe. Como que a organização ou gestores podem olhar para esse clima e identificar o que melhorar? Como a gente pode trabalhar sobre isso? Tem uma verdade absoluta da medicina, chamado axioma, né? Verdade absoluta, que fala assim: se você não sabe o que você procura, você não consegue identificar aquilo que você vai achar, entendeu? Então, se eu não sei o que eu estou procurando, eu te falo, acha aí para mim no livro. Aí você fala, coitadinho, só porque veio do Capoaba, né? Gente, todas as vezes que eu vou lançar RH e administração, todas as vezes que eu vou lançar uma pesquisa de clima organizacional, por exemplo, uma das coisas que eu vou identificar é o quanto está esse povo, esse universo que eu vou pesquisar, alinhado com a minha cultura, entendeu? Então, fora os melhores lugares para você trabalhar, né, GPTW, sabe? Workplace to Work, sabe? Essas pesquisas que tem, é uma empresa que você contrata, ela faz a pesquisa para você ficar ranqueado. Mas eu quero saber, será que o meu pessoal está satisfeito? Aí você fala, não está. Caramba, meu, e agora? Eu vou mudar toda a minha cultura da empresa? Porque já não está dando resultado. Olha que loucura. E agora eu tenho que simplesmente mudar e vou deixar. Eles querem mais liberdade. RH, vem cá. Você acha que o perfil desse povo consegue trabalhar livre? Então, o clima organizacional está totalmente ligado à cultura e eu tenho que fazer a transição e tentar ver a intersecção entre os dois. Eu tenho que achar o meu clima organizacional nas minhas pesquisas. Preciso ser visto por uma empresa, vou até falar o nome, De Pascoal. É uma rede que tem 124 lojas. A matriz deles ficou em Campinas. Gente, professor, olha que barato. Lá eles têm uma cantina, gente. E a cantina, se fosse onde que eu nasci, aqui na favela do Capoaba, já era. A cantina, bicho, você entra na cantina, você pega o chocolate lá, o soufflé, não tem ninguém, cara, no meio do estacionamento. Aí não tem câmera, não tem nada. Aí você pega lá o soufflé e você passa no leitor de código de barras. Aí vai lá, Pix, crédito,
né? Gente, aquele anjinho mal do Pica-Pau, vindo do Capoava, ele falou, mano, cara, mas todo mundo segue. Aí eu perguntei pro pessoal da RH, né? Eu falei, e aí? Não que eu faria isso, né? Mas, afinal, eu vim da favela do Capoava lá, nunca ninguém fez isso. Mas não some nada. Eles falaram, olha, muito difícil. Sempre bate assim, porque a contratação, ela já está alinhada e a cultura está tão sedimentada que você, aí eu tirei o suflé e paguei. Repete um pouco no final da pergunta. É em grupo, você falou, né? Vamos lá. Já fizeram um trabalho em grupo aqui? Nunca tem briga, né? É só aquele clima máximo, nossa. Quando eu estava na faculdade, eu era meio CDF, né? E aí aquela turma do fundão sempre queria, né, no último dia, no sábado, né, de manhã, olha, põe meu nome aí, né? Põe meu nome aí, quando você é chata, você coloca. E hoje eu falo para os meus alunos, gente, não fica carregando ninguém nas costas, porque lá na empresa não se carrega, na empresa você tem que dar resultado. E é uma questão até difícil, né? Porque às vezes você está lá desde o prézinho com o cara, né? Fez o ensino médio, entrou na faculdade, entraram juntos, mas o cara não faz nada. Então ele não está agregando nada no seu grupo. Claro que a gente pode fazer um trabalho de recuperação, as empresas tentam, mas se o cara não dá resultado, tchau. É isso. Se ele não está alinhado com o resultado, a gente fala de cultura aqui, mas no final tem uma palavrinha chamada resultado. E resultado pode ser lucro ou prejuízo. O que uma empresa quer? Lucro. Né? E esse lucro, gente, ele é advindo de investimento, ele é advindo de uma série de decisões que o corpo gestor tem que tomar, que às vezes vai doer na carne, para que ele atinja aquele resultado. E aí tem uma mudança de cultura, que é essa da produtividade, enfim. Então comecem a pensar nisso já na formação de grupo de vocês. Eu sou a favor dos grupos se rotacionarem. Às vezes eu fazia brincadeira na sala, eu pegava um do fundão e um daqui. Professora, eu detesto, não conheço nem o cara, não sei nem o nome. Olha que oportunidade, na empresa você não vai escolher com quem você vai trabalhar. Então, isso estou falando como professora, não mais como analista, já tem um tempo que eu não estou na empresa. Mas sofria, porque você vê que não funciona e a gente tem que dar, não posso mandar o aluno embora, vai embora a polícia, ficar. Então a gente vai dando essas chances, porque aqui é o lugar de aprender. Vocês estão na universidade e logo, se já não trabalham na área, vão perceber esse tipo de coisa. Aquela pessoa que está na máquina, ela não se dá com o cara que é o auxiliar dela. Tenta fazer um trabalho, muda de lugar, faz um job rotation ali, verifica se ele tem condições de você dar um investimento, ele fazer uma outra tarefa que não aquela. É importante fazer processos seletivos internos, porque as pessoas veem que elas não vão morrer naquele lugar. Então, acho que é muito isso, verificar as competências, montar uma matriz de competência de verdade e verificar onde esse cara pode se dar melhor. Mas na escola, gente, troca de grupo, tá? Cada trabalho faz com um pessoal diferente que vai ser legal. Bom, gente, agora para quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser compartilhar, que quiser falar, uma história, ou uma pergunta mesmo, vai estar aberta ao público. Podem levantar a mão, quem tiver uma pergunta ou algo que quiser falar. Um de cada vez, por favor, para não fazer tumulto, nossa! Dani. Boa noite. Alexandre, você falou sobre a acomodação dos funcionários. Qual que é a melhor forma da empresa trabalhar isso com eles? Sabe o que é muito legal? Você já... Bom,
Não sei se eu contei essa história para vocês sobre Maslow ou não. Contei? Não, na última não. Ó, cheguei em casa. E aí eu estou respondendo a sua pergunta. Pessoal, cheguei em casa, eu venho da favela do Capoava, um lugar mais ou menos perigoso, tal. Cheguei em casa, lugar perigoso. Morri de vontade de fazer xixi, beleza? Guarda essa historinha. Aí eu chego em casa e falo, não vou nem fechar o portão nem a porta, eu tenho que fazer xixi. Não é assim, gente? Quando você está chegando perto de casa, no banheiro, parece sinal de Wi-Fi, não é? Vai ficando mais forte. Você fala, gente, eu aguentei até aqui, lá do Brás. Por que agora eu estou chegando aqui e não vai? É o Wi-Fi. Aí eu vou, corro, faço xixi. Aí volto, lavo a mão, tá? Aí eu volto, falo, nossa, portão, fechei o portão. Beleza até aqui? Entrei, portão. Aí minha mãe fala assim, ó, seus primos estão aí. Aí eu vou lá socializar. Cheguei em casa, morri de vontade de fazer xixi, tranco o portão, vou socializar com meus primos. Aí eu falo, ó, hoje fui elogiado, fui reconhecido. Tudo bem com a história daqui? Como que é, gente, a história? Xixi, aí trancou o portão, é isso daí. Minha mãe fala, os primos estão aí, vou socializar. Aí eu falo, fui reconhecido, tal. Aí, por último, aí eles vão embora. Aí eu falo, mãe, caramba, vamos fazer alguma coisa que a gente, né? Vamos comer alguma coisa boa, a gente vai comer um cachorro quente, que é o que a gente gosta lá do Capoca. Porque é minha satisfação. Tudo bem? Ó, cada um de nós, a gente está numa fase dessa etapa. Ou a gente tem necessidades básicas, eu cheguei e queria o quê? Legal. Ou necessidades básicas, ou necessidade de se sentir. O que eu fiz? Tranquei o portão. Ou necessidade de me sentir seguro. Ou eu tenho necessidade de socializar com os meus primos. Aí eu falo para o meu primo que eu fui o quê no serviço? Reconhecido, elogiado. Ou necessidade de reconhecimento, ou autossatisfação, autorrealização. Como é que eu trabalho com funcionários? Eu tenho que identificar em que fase que está. Percebe que se eu falar para você assim, olha, eu acho que todo mundo aqui precisa de elogio. E o cara não precisa de elogio. Porque enquanto ele não cumprir as necessidades aqui embaixo, o cara precisa de segurança. Então se eu falar para ele assim, olha, fica tranquilo que não vai ter corte. E você vai ficar por aqui. O cara fala, obrigado. É melhor do que eu falar, toma um prêmio aí de um reconhecimento, R$500. O cara fala, mas se você mandar ele embora? Entende? Então, na verdade, para essa acomodação, eu posso colocar algumas vitaminas, algumas pílulas na necessidade de cada um. Para isso, aí entra na pesquisa 360, na proximidade do gestor, porque o tempo todo eu vou saber como tratar cada um. Não existe nada tão desigual do que tratar pessoas diferentes igualmente. Então tem que tratar de forma individual, tá bom? Respondeu? Só filosofei e falei do meu xixi. Bom, queria agradecer vocês dois. E para isso eu vou convidar ao palco nossas alunas Milena, Vanessa e Tayan para entregar um pouco de lembrancinha e convidar também o nosso professor Jefferson. Mais alguém tem pergunta, gente? Só para avisar. E agora? Pergunta não? Sim? Segura um pouco aí, meninas, tá? Deixa só eles vão responder. Som. Alexandre, Sirlei, gostaria de agradecer pelo papo rico que a gente teve hoje. O conteúdo é de extrema importância para diversas áreas, não só a área do ADM, do RH. E parabenizar vocês também, meninas. A gente já esteve nessa fase que vocês estão e o frio na barriga é quase que incontrolável, mas vocês conseguiram manter com maestria e vocês dois só brilhantaram a noite. Obrigada por poder participar e poder apreciar esse bate-papo. Era só isso. Obrigada. Mais alguém, gente? Vai ficar por aqui mesmo? Mais alguma pergunta? Alguma coisa que queira compartilhar? Meninas, podem entrar, tá? O professor também, por favor. Vão
ganhar o certificado também por participar da noite de hoje. Boa noite. Eu gostaria de agradecer demais pela palestra, mas eu só ia perguntar se vai valer horas complementares. Muito obrigada. Vocês precisam verificar com o coordenador do curso de vocês depois. Geralmente não, porque é uma atividade que está em horário de aula, tá? É isso. Pessoal, um outro ponto também nós gostaríamos de agradecer aqui. As meninas estão fazendo a apuração, mas por cima assim, nós já tivemos a doação de 360 brinquedos. Então, palmas. A doação de brinquedos, sim, essa é certeza que vai lá as horas complementares conforme as meninas passaram nas salas de Pikachu e tudo mais. Foram de Pikachu na sala, né? E aproveitando, eu gostaria de agradecer a Lê, muito obrigado pela presença. Sirlê, muito obrigado. Conhecimento ímpar de vocês aqui com a nossa galera, tenho certeza que todo mundo curtiu. Você é a segunda, a Sirlê é a primeira. Seja a primeira de muitas. A nossa casa sempre aberta aí a vocês. Muito obrigado. Parabenizar a galera do evento, parabenizar todos vocês também. Me sinto muito orgulhoso do trabalho que vocês fizeram. Parabéns a todos, viu? Entendo, agora de Marcelo.